Graça e paz do Senhor Jesus Cristo nesse dia abençoado. A palavra de Deus para nós diz assim, Salmo 107, 41 ao 43. Mas ele levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e multiplica as famílias como rebanho. Os retos veem isto e alegram-se, mas todos os iníquos fecham a boca. Quem é sábio, observa estas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. É assim a palavra de Deus. O salmista, desde a antiguidade, olha só, mais de 3.000 anos atrás, por certo, mais ou menos 3.000 anos, olha só, ele já tinha este conceito, o conceito de algo que nós precisamos trazer como bandeira à nossa vida, é observar, considerar o que Deus está fazendo. E ao considerar o que Deus está fazendo, nós testemunhamos, nós não calamos a nossa voz, nós expressamos aquilo que Deus faz. Este é o cerne desta palavra, é a coluna central desta palavra que eu quero trazer para você. A nossa existência está eivada de tantas coisas. A nossa existência está, quantas vezes, impregnada de muitas sugestões contrárias ao que a Bíblia diz. Nós vivemos o tempo em que o testemunho de Deus tem tentado sido abatido, abafado, escondido. Mas Deus nos chamou para testemunharmos dele, a não nos envergonharmos de Jesus nem da sua palavra. A sua palavra escrita, a palavra viva, o verbo encarnado que é ele mesmo. Nós não podemos nos envergonhar, nós precisamos testemunhar nesse tempo. Não só abrir a nossa boca, vivendo, fazendo, indo e fazendo. É isso que Deus nos chama. Nós estamos nesse tempo, no tempo de que nós venhamos glorificar o nome do Senhor Jesus diante de todos. Jesus mesmo diz, aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei diante dos santos anjos no céu. Que nós não estejamos nisto, mas sejamos alguém que considera, que vê estas coisas, que observa estas coisas e considera. Olha só, Deus levanta da opressão o necessitado. Deus faz isto. Deus ainda faz isto. Ele está levantando pessoas. Ele levanta o necessitado do lugar da opressão. Talvez você tenha passado por isso. Tantas opressões, tantas pressões, tantas dificuldades na sua vida. Mas saiba que Deus se alegra nisso. Ele se alegra em levantar o abatido, levantar o necessitado, de trazer o improvável ao lugar em que todos vejam, considerem e entendam que a mão do Senhor fez isso. Mas uma coisa é, quantas vezes Deus está fazendo e o homem, nós nos tornamos orgulhosos e não consideramos a mão do Senhor. E dizemos, não, eu chorei, eu me esforcei, muitas lágrimas derramei e estou aqui porque me esforcei. É claro que o esforço faz parte, mas é Deus quem efetua todas as coisas. E muitas pessoas se calam. E não sendo iníquos, porque o iníquo se cala, isso quer dizer, o iníquo não testemunha. Vê a ação de Deus, mas não testemunha. Mas muitas vezes a pessoa, por inexperiência, por não vigiar, ela não é uma pessoa iníqua, mas ela se cala e faz o mesmo papel. Não testemunha e não reconhece, não vê e não considera o que Deus fez e o que Deus está fazendo. Uma realidade é que nós precisamos dizer, Deus, o Senhor não me deve nada, porém, tudo que tenho e tudo que consigo realizar é o Senhor que faz. É o Senhor que tem me abençoado. Muitas pessoas exigindo de Deus como se Deus estivesse devendo a elas. Como se Deus estivesse numa dívida em que é obrigação moral de Deus para aquilo. E uma realidade que Deus não deve nada. Tudo Ele proporcionou e tudo Ele nos trouxe
à medida certa, ao tempo certo. Mas uma coisa é, o errar estar em nós. Nós é quem erramos, nós é quem procuramos tantas coisas, nós é que resistimos à graça, nós que resistimos ao amor de Deus, nós que resistimos aos comandos de Deus, à direção de Deus, nós que desobedecemos. Mas precisamos em todo o tempo, não só na desobediência reconhecer, mas também na obediência, reconhecer que é Deus que faz todas as coisas e Ele não deve nada, Ele faz por graça, por mérito dEle mesmo, Ele nos alcança com bênçãos. Considerar isso e testemunhar e não calar a nossa boca, abrir a nossa boca nesse tempo e anunciar que Deus faz, Deus fará, Deus continuará. Tenha fé. Ter fé é o que? Aguardar que Deus fará. Aguardar que Deus já tem dado o comando, Ele já fez no reino espiritual, só falta chegar e se adequar ao nosso tempo para chegar à bênção, mas no Senhor já está liberado o sim, em Deus já está liberado a bênção. Reconhecer estas coisas faz com que o reino de Deus seja cada dia mais produtivo na terra em sua vida. Testemunhar, reconhecer a ação de Deus com atitudes e com testemunho, isso é bom, isso é mais que bom, isso é ótimo. Reconhecermos a ação e a mão do Senhor e considerarmos isto. Ele levanta, olha só, o necessitado para um alto retiro, Ele multiplica as famílias como rebanho. Isso quer dizer, Ele faz com que você seja produtivo, você vença, você cresça, você se expanda. Olha só, os retos veem isto e alegram-se. Sejamos ao lado dos retos e não dos iníquos, dos injustos que se calam. Veem, se calam, mas estejamos ao lado dos retos. E quem são os retos? É aqueles que se rendem à graça e à ação do Senhor e são justificados pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Isso é ser reto. Não é ser reto pelo mérito próprio. Não é ser reto por aquilo que eu sou bonzinho, eu não erro. Não, todos erramos, todos pecamos, mas é no mérito dele que ele perdoa, que ele nos levanta e que nós temos escolhas em não errar, em não pecar, mas obedecer e testemunhar daquilo que ele faz. Os retos se alegram, testemunham, mas os que estão ao contrário, o caminho contrário, se calam. Quando veem que as coisas é de Deus, quando veem que o testemunho vem de Deus, que a honra e a glória do Senhor Jesus, se calam, simplesmente se calam, omitem, simplesmente ficam no silêncio, silentes por uma situação que irá dar glória ao nome do Senhor. Mas nós não somos destes. Que você continue a testemunhar de Deus. Continue a considerar isso em seu coração. Quem é sábio, observe estas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. É isso que precisamos. Considerar atentamente, observando essas benignidades que estão sobre a nossa vida nesse tempo. Que as benignidades de Deus continuem a te conduzir. Se você julga alguém necessário desta palavra para que seja renovado, para que continue insistindo em testemunhar de Deus, alguém que esteja desanimado da fé, transmita esse link e essa pessoa sim será renovada, abençoada, porque Deus a ama e também você estará testemunhando de que Deus faz grandes coisas e Ele nos chama a esta observação. Que a mão do Senhor e a benignidade do Senhor esteja sobre você abundantemente. Quero te convidar, próximo domingo, 9 horas da manhã. Nós estamos aqui com a Escola de Cura. Se você não nos conhece, venha nos conhecer e nos dá o prazer de conhecê-lo com sua família, a receber uma palavra e uma ministração da parte do Senhor. E às 18 horas e 30 minutos, celebrando a Deus. Que Deus abundantemente abençoe sua vida e o seu dia. Até lá, até o próximo momento.